Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV e hoje eu vou conversar com a doutora Vanessa Loureiro, ela que é especialista numa área que eu tenho certeza que você vai se interessar muito, até porque pode acontecer com todos nós. Doutora, prazer recebê-la aqui no nosso estúdio e a primeira pergunta já é: em que área que você é especialista? Obrigado pelo convite. A minha especialidade é a coloproctologia. Tá, traduzindo isso para um português mais acessível, seria... O proctologista, que é o especialista em intestino, reto e ânus. Mais especificamente, então vamos falar de hemorroidas, é isso? Vamos falar de hemorroidas hoje. Que é um tabu, assunto ainda tabu, né? Porque eu nunca ouvi falar, aliás, nunca conheci alguém que falou eu tenho isso, não conheço. Mas o índice é alto, não é? É alta. Todo mundo brinca que dinheiro e hemorroidas ninguém fala que tem. Mas 50% da população tem hemorroidas e ainda é um tabu. As pessoas têm vergonha de dizer que estão passando mal, estão sangrando, estão com dor. Tem dificuldade em procurar um especialista, um médico. As mulheres, às vezes, elas falam para o seu ginecologista. Ela tem mais facilidade. É. Mas vamos entender um pouco melhor. O que são hemorroidas? Hemorroidas, ele veio do termo por causa dos vasos hemorroidários. Então, todos nós temos vasos hemorroidários no ânus, que são os vasos as artérias hemorroidárias que irrigam toda essa parte, e as veias. Essas veias, que são chamadas de hemorroidas, elas levam esse nome quando elas começam a não funcionar direito. E qual que é a principal função dessas veias quando elas estão normais no ânus? A principal, na verdade, a hemorroida é um vaso terminal. O sangue passa por todo o corpo, passa pelo coração e chegando lá embaixo, para irrigar todo esse tecido ali do períneo, quando ele vai voltar para o coração, ele volta por esses vasos hemorroidários. Só que às vezes esses vasos começam a ficar doentes por alguns motivos e aí começa a dar sintomas. E quais são os sintomas típicos? Olha, principalmente a pessoa pode sentir um peso assim. Uma pessoa que normalmente ninguém lembra que tem ânus. Né? É verdade. Ninguém lembra que tem ombro, ninguém lembra que tem joelho, a menos que comece a doer e incomodar. Então, quando você começa a perceber que você tem ânus... você começa a lembrar. Lembrar que você tem um ânus é porque está te incomodando alguma coisa. Então, a pessoa pode sentir um peso. Alguma coisa parece que está puxando para baixo ali do reto dela. Ela pode ter sangramento mesmo, ela vai evacuar, ela percebe o sangramento ou no papel higiênico, ou está pingando no vaso. Às vezes ela pode pingar, pode vir misturado com as fezes, que tem uma grande diferença. Pode também sentir uma coceira. Ela vai lá, evacuou, fez o cocô, aí levantou do vaso, começa a dar aquela coceira. A coceira só já é um sintoma. Quando a pessoa tem dor importante, o ânus incha, começa a sair umas bolas para fora, umas peles, então já são... mais um estágio mais avançado. Um estágio que já começou a ficar mais avançado. A dor mesmo, às vezes a pessoa tem hemorroida, ela não tem dor, mas ela tem hemorroida. É indolor. Ela é indolor. Ela começa a doer quando ela começa já a entrar num estágio mais avançado com algumas complicações. Por falta de tratamento. Por falta de tratamento e também pela progressão da doença hemorroidária. Doutora, a gente vai para um pequeno intervalo e logo em seguida você vai saber quais são as causas das hemorroidas. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Just Doctor. Você a um toque do seu consultório. Sistema de gerenciamento para o web, iPad e o iPhone. www.justdoctor.com.br 3043 1244. E voltando ao nosso intervalo, ficou aquela pergunta no ar. Quais são as causas das hemorroidas, doutora? Então, isso é meio discutido. Mas tem algumas coisas que levam a isso já com certeza. A gestação, né? A mulher um neném muito pesado e
a mulher que tem uma tendência a ter varizes, ela pode ter varizes também pélvicas, varizes na vagina, varizes no ânus, que são também as hemorroidas. A pessoa que fica muito tempo tentando evacuar, fica fazendo um esforço e aquele cocô não sai, quanto mais tempo passa, mais esforço ela faz, isso leva também à formação de hemorroida. Pessoa que carrega muito peso nas costas e leva mais peso do que um ser humano pode aguentar. Exercício físico exagerado, hoje em dia está muito na moda, né? O halterofilismo, então pode levar também à formação de hemorroidas. Você me comentou em off, até um outro dia que a gente estava conversando, que o ser humano não foi projetado para evacuar da maneira que se evacua hoje, com vaso sanitário, com todo o conforto. E também as crianças já começam a sofrer desde pequenininho, né, com esse tipo de quando ela vai fazer as suas necessidades. Me fala um pouco mais sobre isso. Então, isso é principalmente uma das causas da formação de hemorroidas, porque o ser humano antigamente ele fazia cocô no mato, agachado, e depois passou a fazer em buracos, né? Tinha aquelas casinhas que tinham buraco, aí a pessoa ia lá, agachava, fazia o cocô, aí o buraco enchia, tampava o buraco, mudava a casinha de lugar. Esse é o correto, a pessoa fazer o cocô agachada e não sentada no vaso sanitário, seria o correto. E o correto também é não se limpar com papel, mas se lavar. Se lavar. Porque o papel é um trauma. Se a gente ficasse passando papel no olho, passasse papel no olho, o que com o tempo ia acontecer? Nós íamos começar a ter problema no olho. Mesma coisa no ânus. Com o passar do tempo, vai machucando a pele, se a pessoa tem hemorroidas, que já está sensível, vai machucar também. As crianças, elas geralmente querem ser que nem o papai e a mamãe. Então, hoje em dia, elas não querem mais fazer no piniquinho, elas não fazem agachada, elas já vão direto para um vaso sanitário de adulto. E o adulto até acha bonito, né? Ai, que gracinha. Só que tem que ver que o buraco é grande, que a criança vai ficar com a perninha balançando, quer dizer, ela não tem um apoio. Às vezes ela quer, mas ela tem medo de cair no buraco. Então ela segura na lateralzinha, fica balançando o pé. Às vezes ela até cai no buraco, se sustenta pela axila assim, então fica aquele transtorno. Aí, e isso já começa a fazer esse esforço inadequado. Inadequado. Por quê? O certo é, quando você agacha, você faz uma posição do reto que expulsa as fezes. E ao mesmo tempo, o joelho e a perna vai apertar o abdômen. Então, tudo isso ajudava o ser humano a evacuar. Hoje, como ele está sentado confortavelmente, então essa apreensão abdominal não existe. E aí acaba que às vezes ele começa a ter problema. Se ele tiver alguma alteração, se ele não gosta do local, se ele tem vergonha, muitas vezes o banheiro é do lado na frente, sim, onde passa muita gente, vai, não vou evacuar porque vai ter cheiro. Ou vai fazer barulho. Vai fazer barulho e vai ficar fedido. Então, as pessoas começam a ter traumas que provocam que ela tenha problema de evacuar. Aí ela fica segurando e acaba ocasionando. Na verdade, ela nem tem problema. Ela não tem problema nenhum. Com o passar dos anos, ela começa a desenvolver um ressecamento, uma constipação, que vai levar à hemorroida. Tá certo. A gente vai para um pequeno intervalo e logo em seguida você vai saber se a hemorroida é transmissível. Olha que pergunta interessante. Não saia daí. Festas e Eventos TV. Um oferecimento de NET. No seu jeito, no seu tempo. Voltando aqui no interview do programa Festas e Eventos TV, estou conversando com a doutora Vanessa Loureiro e falando sobre um assunto que é tabu para muita gente, mas eu tenho certeza que essa entrevista também vai ajudar muita gente. Doutora, antes de você me responder se as hemorroidas são transmissíveis, eu gostaria de saber quem tem hemorroidas. São homens, mulheres? Qual que é o percentual disso? O percentual é o mesmo, tanto para homens como para mulheres. 50% da população mundial tem e sofre de hemorroidas. É um índice alto, né? É um índice alto. Muitas pessoas nem sabem que tem hemorroidas, porque algumas hemorroidas elas são inocentes, elas não dão sintomas durante um período da vida daquela pessoa. Pode ser que mais tarde venha começar a dar sintomas,
mas 50% das pessoas têm. Mas deve ser complicado porque é um local que você não olha, né? Naturalmente não se olha. Se é indolor e se não tem nenhum sangramento, fica difícil, né? A própria pessoa saber que tem a hemorroida, não fica meio complicado descobrir? Só vai descobrir depois, ou se faz exame constantemente, ou no momento que estiver sangrando, alguma coisa assim? Então, se ela em algum momento da vida dela teve algum sintoma, como coceira no ânus, sangramento, dor na hora de evacuar... É verdade, você falou do peso, tá certo. Se ela tem sintomas, mesmo que eventualmente, ela pode, eu acho até que deve, procurar um proctologista, um especialista e ser examinada, porque quando você faz o diagnóstico de uma hemorroida, ela num grau pequeno, a gente consegue evitar que ela cresça e que ela venha dar sintomas mais tarde. Tá certo, e a pergunta que eu deixei no ar, é transmissível? Não, a hemorroida não transmite, na verdade são vasos que ficam doentes dentro do reto da gente ou na borda anal, porque as hemorroidas elas podem ser tanto para fora do ânus quanto para dentro do ânus. Então as hemorroidas externas, as pessoas não tem como não saber que tem. Sim. Então a mulher vai no ginecologista, o ginecologista diz para ela, você tá com hemorroida. Mas as hemorroidas internas, só um exame interno que o proctologista, que é o especialista, pode fazer o diagnóstico. Então, às vezes, eles não sabem, ficam sofrendo, tem dor, tem sangramento. Naquele exame de colonoscopia não consegue detectar? A colonoscopia, como o próprio nome diz, é cólon, né? É escopia do cólon. O cólon, ele é o intestino grosso, ele é acima do reto alto que começa a se enxergar. Porque quando você coloca o aparelho, você já passou pelo ânus. Então não é o foco, então. Não é. Então, isso que a pessoa tem que entender também. Ela fez uma colonoscopia, ela acha que ela está livre do câncer de ânus, do câncer de reto. Isso não é verdade. Entendi. O proctologista é quem examina o ânus e o reto. E como é que são tratadas as hemorroidas? As hemorroidas, elas têm graus. Então, quando ela é bem pequenininha, ela é chamada de grau 1, ela está lá dentro, ela está quietinha, mas ela pode dar sintomas importantes. Aí você pode tratar com pomada, alteração do hábito da pessoa, saber de alimentação. De alimentação, de como ela evacua, ensinar as coisas que as pessoas estão fazendo de errado no dia a dia. Como que ela vai no banheiro, se ela vai no banheiro. Então tem algumas regrinhas que a pessoa tem que seguir. Então, mudando o hábito da pessoa, passando uma pomadinha para tirar a dor, ajustando em alguns casos pode resolver. Alguns casos resolve. O grau 2 também você pode fazer isso. O grau 3 é aquela hemorroida que a pessoa vai fazer cocô, ela sente que sai alguma coisa para fora e de repente ela levanta, a hemorroida volta. Que é aquela hemorroida que ela já está, que a gente chama de prolapso, né? Sai para fora, ela levanta e entra. Então, às vezes ela empurra, fica. O grau 4, que é o grau máximo, que se classifica, é aquela hemorroida que já saiu, por mais que você empurre, ela não fica mais lá dentro, ela está para fora do ânus e vai começando a fazer umas orelhas de elefante para fora, assim, do ânus. Então, nossa, deve ser horrível. O que seria o certo? A pessoa tendo algum tipo de sintoma, ela já procurar um proctologista para tratar a hemorroida no grau 1, 2, 3, para não precisar ir para uma cirurgia. Existem tratamentos no próprio consultório que resolvem. Então vamos falar de cirurgia, doutora, mas a gente fala daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Festas e Eventos TV, um oferecimento de... Calvície tem solução. Clínica Dr. Pedro Macluf Biberg, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, realiza a novíssima técnica FUE. Não necessita de corte nem pontos. Indolor 67 3384 6283.